Olá, olá, boa noite. Bom, eu queria-vos falar sobre. Este ano ainda não falei sobre livros. Ontem falei um bocadinho sobre umas aquisições, mas não sobre aquilo que eu estou a ler. Esta é a primeira vez que eu estou a fazer este ano. Vou-vos falar sobre o sétimo livro que eu li este ano. E é este livro, Democracia, o Deus que Falhou, do Hans Hermann Hoppe. Quem é este homem? Em primeiro lugar, isto é uma edição, uma edição do Mises Brasil, portanto do Instituto von Mises, de 2014. É uma primeira edição, portanto é um livro que é editado no Brasil, cá não há, tal como eu já tenho dito muitas vezes, principalmente no panorama político, e quando eu digo político é quando nós queremos abarcar mais ideias, mais autores, alguns deles até clássicos. Não existe nada editado em Portugal. Do von Mises acho que não tenho nada editado em Portugal, é tudo no Brasil, por exemplo, que era um liberalista clássico. Sei lá, do Roger Scruton, um conservador inglês, um dos melhores, se calhar o melhor destes últimos 100 anos, também, não, esse por acaso até há algumas coisas editadas em Portugal, também apanhei outras no Brasil, não estão cá, mas é a maior parte editada em Portugal. Mas do Thomas Sowell, por exemplo, um pensador também conservador americano, muito importante, que ainda é vivo, tem 90 e qualquer coisa anos, também não existe nada editado em Portugal, é tudo no Brasil. Este é mais é o segundo livro que eu estou a ler dele. Ele tem alguns livros em versão e-book que eu não vou comprar, porque não é isso que eu quero, pelo menos não por agora. Continuo a gostar do papel, mas ele tem mais, este é o segundo que eu estou a ler, ele tem mais uns 4 livros que estão na minha lista para comprar. Onde é que eu geralmente tenho comprado estes autores? Tenho comprado na Amazon, Amazon Espanha, porque a Amazon no Brasil depois é muito complicado em termos de direitos de autor, etc. Os preços ficam proibitivos. Eu tenho comprado isto sobretudo na Amazon em Espanha. Então, sobre o que é que isto fala e quem é este Hans Hermann Hoppe? Ele é alemão, e é um membro sénior do Ludwig von Mises Institute, e é um homem que é um pensador da economia, é um dos mentores do Javier Milei. É este, o Rothbard, que também era o mestre deste. Esse por acaso tenho uma lista para ler, mas ainda não comprei nenhum. Ele fala ele é sobretudo um anarcocapitalista. Aquilo que ele vai defender, aquilo que ele defende é que o Estado não deve de existir, e por isso diz que, e explica na versão dele e na ideia dele, no conceito dele, que o Estado só existe para consumir dinheiro e cada vez mais dinheiro, e portanto não deve de existir. Aliás, até defende um pouco que a monarquia até é um sistema um pouco mais económico, mas pronto. Sobretudo a ideia dele é a ordem natural, a ordem em que os homens se relacionam sem a presença do Estado. Lembro-me no início do livro até ele começa com uma frase, qualquer coisa como: sempre que eu escrever a palavra Estado neste livro vai estar um E minúsculo e não um E maiúsculo como é habitual, porque o Estado não é superior ao indivíduo, às organizações e aos países, e como tal deve estar exatamente na mesma forma, com um E minúsculo. É uma teoria económica. Eu tenho algum interesse nestas teorias económicas, em que são destes anarcocapitalistas, porque não é que o Estado não deva de existir, porque não é isso. Eu sou um liberal, um neoliberal, como diz aquela aventesma a Ana Gomes, os neoliberais nem sabem o que é, mas pronto, um neoliberal, basicamente tudo deve ser privado, exceto a segurança e a defesa, e o policiamento, tribunais, e deve ser feita a assistência. O Estado deve ser assistencialista, portanto tem que assistir as pessoas, ao contrário dos clássicos, do liberalismo clássico, que acham que o Estado a única coisa que vai fazer é papel de defesa, tribunais, polícia e mais nada, não tem que assistir ninguém e cada um que se enrasque por si. Não acredito nisso. O Estado tem que existir para regular a economia, mas tem que ter um papel muito menor do que aquilo que ele tem hoje em dia. Ele hoje em dia abafa a economia, e como tal gosto de ver estas ideias mais extremas, porque nos conseguem colocar
a relativizar as coisas. É ok, isto assim também não funciona, mas qual é a ideia que está por trás? Como é que nós poderíamos diminuir o Estado? É um pouco isso que o Javier Milei está a fazer, que está a fazer na Argentina, e com os resultados fantásticos que está a ter. Por isso é que a comunicação social está tudo pianinho, ninguém diz nada. Se aquilo tivesse a dar barraca, já estavam todos a falar. Ele, por exemplo, também diz que o Estado tem que desaparecer, porque estes são os gurus dele, mas o facto é que ele está a conseguir dar a volta à coisa com o Estado. Portanto, se calhar não faz assim tão mal, tem é que ter outro papel e tem que ser muito mais curto do que aquilo que é. Portanto, este livro é um livro de 2002, se eu não estou em erro, editado em 2014 no Brasil, e algumas das coisas que nós estamos aqui a ler parece que estão a transcrevê-las para os dias de hoje. Ele, por exemplo, fala dos riscos de uma imigração massiva, e está aqui economicamente quais são as consequências disso, do Estado estar constantemente a aumentar a sua dívida e a caminhar para a sua falência. Basta ver o que é que está a acontecer hoje em dia com a dívida pública na maior parte dos países, e por aí fora. É um livro que eu aconselho, é um 8 em 10, portanto 8 valores em 10 valores, mas é para quem gosta deste tipo de coisas, porque é um livro denso. Há alturas em que nos perdemos, temos que voltar um pouco atrás, não vamos compreender se calhar 100% dos conceitos, mas apanhamos a ideia geral, os capítulos também não são assim tão grandes e conseguimos, digamos, conseguimos resolver bem a coisa. Mas é um livro que é muito interessante. Aquilo também que eu posso dizer assim em tom de desabafo, qualquer coisa é melhor que o Capital, que eu tive a ler do Karl Marx há 2 anos, acho eu, e foi a maior seca que alguma vez li na minha vida. Tive quase para desistir daquele livro, porque é mesmo uma seca. Estes são, digamos, os livros que concorrem com esses, que têm uma teoria económica densa. Por exemplo, o von Mises é exatamente na mesma ótica, mas que nós conseguimos perceber onde é que eles querem chegar, e não são livros assim tão chatos de ler. Não são chatos, não são maçudos, são livros técnicos, muitas das vezes, porque é a teoria económica misturada com a teoria política. Mas para quem gosta dos temas, aconselho vivamente, e até o próximo livro.